Você descobriu há pouco tempo que o seu filho ou sua filha é esquizofrênico? Fique aqui, esse vídeo é para você. Receber o diagnóstico de que um filho tem esquizofrenia é devastador. Nada se compara à incerteza que segue a partir daí e que oprime o nosso coração para sempre. Pelo menos é essa a impressão que a gente tem, de que vai sofrer para sempre. Mas não é bem assim, e é por isso que eu estou aqui, para te contar que existem saídas e que é possível a gente retomar a nossa vida e ser feliz. Você não imagina o tanto que é bom te ver aqui no canal. Depois de um certo tempo, passam alguns dias e aí eu já fico morrendo de saudades de gravar e de conversar com você. E é a falta desse contato mais direto que me faz te pedir. Inscreva-se no canal, porque com a sua ajuda eu vou alcançar 500 inscritos. E com 500 inscritos eu vou poder abrir a aba comunidade. O que é a aba comunidade? É uma aba que o YouTube disponibiliza para as pessoas que têm mais de 500 inscritos, para que ela converse diretamente com os seus seguidores. Tipo assim, não precisa gravar um vídeo inteiro para passar um recadinho, para trocar umas ideias, para pedir uns conselhos. Eu peço conselho para você e você pede para mim, que tal? Eu mesma hoje estava pensando que eu queria umas dicas de maquiagem. Cada dia a minha maquiagem está mais complicada do que a outra. Então, na aba comunidade vai ser um local perfeito para a gente conversar. Mas hoje, aqui, nesse momento, o nosso tema é outro. E vamos em frente. Antes do diagnóstico da esquizofrenia, os pais sofrem muito. Isso porque o filho começa a fazer coisas que a gente não esperava. Eu acredito que seja assim com a maioria dos pais, porque foi assim comigo. E eram também esses os relatos que eu ouvia nas reuniões de família sobre o assunto. Os pais ficavam perdidos sem saber o que estava de verdade acontecendo. O diagnóstico demora porque os médicos psiquiatras não têm bola de cristal. Como eu já disse aqui outras vezes no canal, é preciso um certo tempo, eu diria um bom tempo, até que eles consigam descobrir o que a pessoa realmente tem. Porque a doença mental, ela não deixa rastros visíveis. É tudo muito de acordo com a personalidade da pessoa, da forma como ela vê o mundo. Então, para uma pessoa com esquizofrenia, pode ser que a doença passe de forma muito mais leve, muito mais branda, enquanto para outras pessoas seja realmente devastador. E para o meu filho foi assim, dessa forma mais difícil. Inclusive, ele sair de casa, uso de entorpecentes, uso de álcool desmensurado, e tudo isso nos levou a uma situação também de adoecimento, onde a gente não conseguia enxergar ali à frente. Eu, particularmente como mãe, eu só conseguia sofrer. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo hoje. Para te dizer que você pode até sofrer, é normal sofrer. Precisamos sim sofrer para poder deixar sair toda a dor, toda a mágoa, toda a angústia que a gente tem guardado. Mas também é preciso que você saiba que existe vida lá na frente e que nada está totalmente perdido. Uma vez descoberta a esquizofrenia, é muito difícil para a gente seguir em frente. Isso porque, além do sofrimento que a gente vê no nosso filho, e também muitas vezes o sofrimento acarretado pelos atos que ele está praticando, a gente ainda tem que lidar com as outras pessoas, com a família, com os amigos, que começam a perceber que algo não está bem, que algo está errado. No meu caso, na época, eu fazia terapia e eu fui aconselhada o seguinte: por enquanto não falar nada e esperar, porque a gente não sabia o que era. Hoje eu me arrependo dessa decisão que eu tomei, porque mesmo não sabendo qual era o diagnóstico ainda, eu devia ter contado para aquelas pessoas mais próximas a mim,
porque depois eu percebi o tanto que eu recebi de carinho e de apoio dessas pessoas e o tanto que isso poderia ter me ajudado a seguir em frente sem sofrer tanto. Eu posso dizer que foi realmente uma situação de desespero. Mas eu não me culpo. Por que eu não me culpo? Porque eu não sabia qual era o diagnóstico. O meu filho se apresentava muito ansioso e os médicos acreditavam que era ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada. A medicação não fazia efeito porque, na verdade, ele tinha esquizofrenia. Mas a gente não desconfiava porque ele não relatava, ele não mostrava sair da realidade. Ele não falava, ele não mostrava que ouvia vozes, que se sentia perseguido, e tudo isso, quando acontecia, era de uma forma muito branda, ou seja, poderia ser também um sintoma da ansiedade generalizada, mas não era. Apesar dele ter esses sintomas de forma muito branda, ele realmente tinha esquizofrenia. O diagnóstico definitivo é uma bomba, porque o diagnóstico traz a certeza de que tudo o que você vai viver dali para frente não tem nada a ver com aquela expectativa que a gente cria em torno de um filho. Quando o casal engravida, começa a planejar. E entre as coisas que mais o casal planeja, os pais planejam, está o fato do filho ser feliz, do filho conseguir ter uma carreira, uma profissão, uma família. Até aí a gente acredita que o nosso filho vai ter muita saúde física e mental. Não passa pela nossa cabeça que possa acontecer algo, um transtorno como a esquizofrenia e que vai mudar toda a vida do nosso filho. Mas a esquizofrenia, infelizmente, ela traz justamente isso, essa quebra de parâmetros que a gente acreditava serem o melhor para o nosso filho. O nosso filho agora, ele vai ter que ser submetido a um tratamento para o resto da vida. E o prognóstico, ele é muito complicado. Depende muito do tempo que demorou para acontecer esse diagnóstico. No nosso caso, aqui em casa, o meu filho demorou muito a ter um diagnóstico definitivo. Ou seja, o tratamento mesmo que iria evitar os surtos psicóticos demorou a acontecer. E isso fez toda a diferença na sequência do tratamento. Quanto mais cedo você desconfiar de que algo está errado, de que o seu filho está meio que saindo da realidade, acreditando em coisas criadas pela mente dele, é hora urgente de procurar um psiquiatra e relatar tudo o que está acontecendo. Baseado em tudo isso, a gente percebe que o diagnóstico precoce, ele é tudo de bom. Ele precisa acontecer o quanto antes, porque quanto mais ele demora para acontecer, mais estragos são causados no seio daquela família. Com esse filho que está se sentindo confuso, perturbado, não sabe em que acreditar, perde a noção da realidade, inclusive os afetos, o que ele sente pelos pais também pode mudar. Pode ser que o seu filho fique frio, distante, que não sinta mais ou que não demonstre mais aquele amor que ele sentia por você. Isso tudo é muito doído e faz com que a gente se desespere, porque você passa a conviver com uma pessoa que não tem nada a ver com aquele filho que você tinha até então. E você começa a se perguntar, meu Deus, a culpa será minha? O que eu estou fazendo de errado? O que nós fizemos de errado? Que criação é essa que nós demos ao nosso filho? Pare agora mesmo de se culpar, porque não foi você. A esquizofrenia, ela surgiu, ela apareceu e ela iria aparecer muito provavelmente de qualquer forma. Pois todos sabemos que a esquizofrenia, ela tem várias causas, ela é multifatorial. Ela tem uma causa, uma origem genética que é muito importante e tem também o ambiente em que a pessoa vive. Mas espera lá, então eu não fui um bom pai, uma boa mãe?
Sim, você pode ter sido um bom pai, uma boa mãe, uma excelente família recebeu essa pessoa, essa criança, esse filho, mas acontece que depende da forma como a pessoa se relaciona com esse ambiente, com esse mundo, a forma como ela percebe o mundo. Se ela é uma pessoa mais ansiosa, se ela é uma pessoa mais depressiva, tudo isso vai com certeza influenciar nesse desabrochamento ou não da esquizofrenia. E pode ser que tudo isso tenha acontecido na sua família. Você foi o melhor pai, a melhor mãe do mundo que poderia ser para o seu filho, mas acontece que a forma como ele lida com isso, com esse ambiente que o cerca, e quando eu falo ambiente, não é só o ambiente familiar, inclui aí também a escola, os amigos, a aula de natação, a aula de judô, de xadrez, ou o campo de futebol, a vizinhança, as amizades, enfim, todas as pessoas com as quais ele se relaciona. Tudo isso compõe o ambiente da pessoa. Por isso, é muito errado que você se culpe ou que alguém culpe os pais ou a família pelo que aconteceu em relação à esquizofrenia. Uma vez descoberto o diagnóstico, e esse diagnóstico muito provavelmente foi descoberto porque você já está levando o seu filho ao psiquiatra, ele já está sob tratamento, é necessário, muito necessário que esse tratamento continue. É muito importante que a medicação seja usada na quantidade certa, na hora certa, da forma que o psiquiatra recomendou. É preciso que vocês foquem nesse momento no uso dessa medicação, que não pode ser interrompida. E se o seu filho se negar a tomar a medicação, é preciso que você sente, converse, seja claro, explique a necessidade desse tratamento. Porque quanto menos surtos ocorrerem, melhor vai ser a adaptação dele ao tratamento e melhor vai ser a recuperação, para que ele possa seguir com os planos, muitas vezes de estudar, de namorar, de se casar, de ter uma família, de viajar, de ter uma vida independente. Tudo isso ele só vai conseguir se ele começar o quanto antes esse tratamento. Quanto mais o tratamento demorar para ser efetivado, pior. Pior o prognóstico, pior a adaptação a esse tratamento. E pode ser que essa mesma medicação não faça o efeito desejado. Então, é preciso que vocês foquem muito nesse tratamento, nessa medicação. Então, você deve estar perguntando como esses surtos ocorrem, surgem de onde? No caso do meu filho, como eu disse para vocês, no início, quando ele tinha esses surtos, a gente não sabia o diagnóstico. Então, a gente não barrava, a gente não tinha como barrar, porque a gente não estava usando a medicação correta. Mas ele se mostrava assim muito, ou dormia muito, ou ficava muito tempo acordado, chegava a ficar acordado durante 2, 3 dias, e aí dormia também 2, 3 dias seguidos. A alimentação parava de comer totalmente, ou então comia desbragadamente, sem parar. E isso tudo ia só piorando. Ele perdia o controle e ele ficava muito nervoso, ele nos agredia verbalmente, queria sair, queria ir para fora, queria sair de casa. E aí a gente, diante de toda aquela pressão e sem saber o que estava acontecendo, sem saber que tinha um processo esquizofrênico, então a gente deixava, abria a porta e deixava ele sair sim. Hoje nós não deixamos mais, a gente conversa, a gente senta com ele. É claro que a medicação hoje ela segura muito, muito mesmo. Antes mesmo de começarem essas crises assim, dessa forma, a gente senta e conversa com ele. E já aconteceu também para evitar que isso aconteça, a gente até apelar para a internação. Mas a internação, ela deve ser em último caso, só em casos de crise mesmo, uma crise muito forte. Quando a pessoa se coloca em risco ou quando ela coloca outra pessoa em risco. Porque em casa, com a medicação, com o apoio necessário, normalmente é possível sim evitar as internações.
Bom, gente, esse é um tema muito complexo, é um assunto difícil da gente lidar, é difícil de falar a respeito. Então eu quero te dizer o seguinte: se você tiver alguma dúvida, se você quiser te fazer esclarecer, fazer algum esclarecimento em cima da minha experiência, deixa aqui os seus comentários, eu vou gostar muito de conversar com você e de responder alguma possível dúvida que você tenha. Agora vamos falar de você pai, você mãe. Você precisa seguir com a sua vida, isso não é um clichê. O seu filho já está medicado, o seu filho já está tomando o remédio certo, você já se conscientizou que a vida dele vai ser outra, vai ser diferente. Você já se conscientizou que você não tem culpa, que a esquizofrenia iria surgir de qualquer jeito, de qualquer forma, porque isso não depende de você. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: cuide de você, cuide da sua vida, fique bem. Você sabe aquela história do avião, quando os comissários falam que se houver algum problema, alguma intercorrência, a máscara cair, coloque primeiro em você para depois colocar na pessoa que está ao lado? Primeiro você, depois você tenta ajudar a pessoa? Pois é da mesma forma. Se você não colocar essa máscara, se você não seguir com a sua vida, se você se entregar ao desespero, à desesperança, à tristeza, você vai adoecer e você não vai conseguir dar o apoio necessário, o apoio que o seu filho precisa, que a sua filha precisa. Então, é muito importante que você cuide de você mesmo. Como? Fazendo o que você gosta. Se você trabalha, se você tem uma vida produtiva ainda e você trabalha e você sai, não interrompa o seu trabalho, continue a sua carreira. Se você não trabalha, se você não tem uma atividade regular, faça, inicie alguma coisa que você gosta, recomece os estudos, recomece uma faculdade, faça, concentre-se em alguma coisa que vá ocupar sua mente e que ao mesmo tempo você gosta de fazer. Se você gosta de viajar, não deixe de viajar. É difícil, você vai precisar de uma pessoa, você vai precisar de apoio, mas saiba, isso é muito importante para que você consiga ajudar o seu filho. Porque se você se entrega só à dor, e fica ali e se remoendo e pensando no que poderia ter sido a vida dele, que agora não vai ser, que o tanto de vida que ele deixou de viver, isso tudo só vai te prejudicar muito. E além do mais, o seu filho, ele não deixou de viver, ele está aí com você. Graças a Deus, ele está com você, ele está perto de você. Ele só vai viver, ele só está vivendo uma vida diferente. É só isso. Nós temos dificuldade em aceitar as diferenças e nós temos dificuldade em aceitar que o que era normal passe a ser diferente. Mas quando você aceita isso, quando você internaliza que o seu filho vai poder seguir com a vida dele, não da forma talvez que ele gostaria, mas de uma forma que é possível sim ele realizar atividades que ele goste, que é possível sim ele fazer novas amizades, pessoas, amigos que talvez tenham o mesmo problema, o mesmo adoecimento que ele. Então, quando você pensa em tudo isso, você vai ver que não fica tão difícil assim você enxergar mais à frente e ver isso, que a sua vida precisa seguir. Você precisa ter alegrias, você precisa também buscar a sua felicidade, independente, desligadamente do seu filho. Vocês são pessoas diferentes, esse cordão umbilical já foi cortado e é preciso que ele continue cortado. Não retome esse cordão umbilical. Eu digo isso porque eu fiz isso. O meu filho respirava e doía em mim. O meu filho fumava um cigarro, doía em mim. Hoje não. Hoje, infelizmente, ele fuma e fuma muito. Eu sei que é do adoecimento, nós já conversamos sobre isso, mas é uma coisa que não depende de mim, eu não posso interferir. Algumas pessoas me falam: e se você não der o cigarro?
E se você não comprar o cigarro para ele? Eu e meu esposo, a gente já conversou muito sobre isso. E se ele entrar em desespero? E se algo pior acontecer? Então, não é fácil para quem está de fora entender, mas você vai entender, você é a melhor pessoa para entender o seu filho. E você também é a melhor pessoa para saber das suas necessidades, daquilo que você precisa, para estar forte, para estar seguro, para conseguir dar esse apoio que ele necessita. Como eu disse, não se acoplando a ele, ao sofrimento dele, porque assim você não vai ajudá-lo. Pelo contrário, ele vai se sentir muito melhor, muito mais equilibrado a partir do momento em que ele vê vocês, pais, família, irmãos, seguindo com a vida de vocês e compreendendo ele, entendendo o momento dele, entendendo que a vida dele está passando por transformações que muitas vezes nem ele sabe no que vai dar. Mas o importante é vocês todos, a família, estar de mãos dadas e enfrentar de peito aberto, lendo, se informando, procurando ajuda, conversando com quem entende e nunca, mas nunca mesmo abrindo mão do tratamento. Diga o que disserem, o tratamento para a esquizofrenia com a medicação e, se possível, com acompanhamento de um psicólogo também é essencial, essencial. Não abra mão disso jamais. Bom, se você gostou desse vídeo, eu te peço que você dê um joinha, que você continue aqui no canal, que você se inscreva e que a gente continue juntos. A minha ideia era mostrar que a esquizofrenia, sim, traz muita incerteza e traz sofrimento no seu início, mas que é possível seguir em frente e é possível continuar com as nossas vidas de uma forma prazerosa e satisfatória. É isso aí, fique com Deus, ótima semana e até a próxima.